Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Família. Meu nome é Luciana Bueno, sou advogada de família e sucessões há 25 anos e hoje eu vou receber minha grande amiga Viviane Molina. Ela é advogada, expertise também na área de família e sucessões e hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentos. Com vocês, a minha grande amiga Viviane Molina. Oi, Lu, boa noite para quem está assistindo. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, mais uma vez, a gente poder estar fazendo essa parceria, de vir aqui falar sobre um assunto tão importante e que é um assunto polêmico, né? Muito. Hoje nós vamos falar, então, de pensão alimentícia. Falando sobre pensão, Vi, a gente sabe que a gente tem um linguajar, né, nosso próprio, que é adotado pelos tribunais e o que pega com a população em geral. Então, tem pessoas que eu vejo que ela pensa que pensão alimentícia e alimentos são coisas diversas, quando a gente está falando sobre a mesma coisa. Explica um pouco de onde vem essa nomenclatura, por que alimentos que foi adotado pelo tribunal. Na verdade, as pessoas acham que alimentos é só comida, né? Alimentos que vendem no mercado. No entanto, quando a gente fala de alimentos para subsistência, para sobrevivência de um menor, de uma criança, ou de até maiores, que a gente tem alimentos de maiores que necessitam, né? Mas a gente vai focar hoje mais nos menores, né? Nas crianças, na pensão alimentícia em si. Então, os alimentos, eles não se resumem só à comida. Os alimentos, eles englobam tudo. Então, a pensão alimentícia, ela engloba alimentos, comida, ela engloba lazer, ela engloba moradia, plano de saúde, escola, então a parte da educação também entra. Então, quando a gente vai fazer uma planilha, até para entrar com pedido de pensão alimentícia, a gente coloca todas essas despesas, né? A mãe, até quando procura a gente, ela fala, nossa, mas o pai tem que pagar isso. Aí a gente fala, não é só isso, porque ela acha, meu filho só come tanto, né? Os valores. A gente fala, não, tem que englobar tudo. Inclusive, também dividir pelos membros da família que moram dentro daquela casa. É verdade. É muito importante, né? As pessoas elas não têm noção do que... Explica um pouquinho o que seria essa tabela inicial que a gente trabalha. Quando o cliente chega no escritório, o que é essencial de documentação para que ele traga, para que a gente possa fazer essa análise? Exatamente. Então, isso é muito importante, até para a gente poder levar a verdade também para dentro do processo, né? Todo advogado ele tem que trabalhar com isso, para facilitar para o judiciário e para ser de forma justa, né? Com a necessidade de quem vai receber os alimentos e dentro da possibilidade de quem vai pagar. Então, nessa planilha, a gente separa lá moradia. Se tem aluguel, quantas pessoas moram? Se o aluguel é R$1.000 e moram 2 pessoas, R$500 para o menor, R$500 para outra pessoa que mora com ele. Então, a mesma coisa para luz, para água, para IPTU também tem que entrar, né? E aí, se for lazer, o lazer, obviamente, ele é muito subjetivo. Às vezes tem lazer todas as semanas, às vezes não tem. Então, a gente faz uma média, né? Obviamente que os alimentos de comida, eles são presumidos, né? Também. É verdade. A gente não tem a mãe e fala assim, poxa, eu não guardei notinha do mercado. Eu vou no mercado, mas eu não guardei. Mas a gente sabe mais ou menos quanto uma criança come, a depender da idade, né? Se é uma criança de tenra idade, pequena e tudo mais, ela vai comer menos. Se é um adolescente, ele já vai comer mais. Então, é importante sempre ter a documentação do que você vai poder trazer na justiça, né, Vi? Então, guardar todos os comprovantes o máximo possível, né? Porque, assim, olha, aluguel, todo mês vem boleto para pagar. Sim. IPTU, a gente já sabe que dá para parcelar em até 10 vezes no ano. Então, tem coisas que tem os boletos, os comprovantes, então a gente pode juntar e justificar. Plano de saúde, a gente sabe quanto que é o plano de saúde mensal daquela criança. Então, a gente vai justificar e falar o porquê está pedindo. Obviamente que tem crianças que têm necessidades especiais, né? Crianças que têm alguma necessidade especial, a gente também tem que trazer remédios de alto custo, né? A gente tem que trazer a alimentação. Tem crianças que elas têm intolerância à lactose, a glúten. Então, essas alimentações, né, esses alimentos, eles são muito mais caros no mercado, e a gente sabe disso. E é importante também trazer o laudo médico, né, Vi?
super importante. É muito importante, O né? relatório médico é muito importante porque ele vai exatamente discriminar e determinar o que aquela criança tem. Então, assim, agora que as pessoas já sabem que os alimentos e a pensão tem a mesma conotação, né? E que para que o juiz possa analisar essa pensão, é necessário trazer toda essa documentação, né? Para a primeira análise do profissional. E aí, depois desse passo, né? Que a gente já tem essa documentação. Uma planilha montada. Uma planilha montada. Aí a gente vai para a probabilidade desse genitor, né? A maioria das vezes é o pai que paga. Como que a gente vai auferir qual é a renda dessa pessoa que vai pagar os alimentos? Então, normalmente, a gente tenta chamar a parte contrária. A primeira coisa que a gente faz como advogada familiarista, tem acordo? Dá para a gente resolver isso na mediação, na conciliação do próprio escritório? Às vezes, a própria cliente ela sinaliza para a gente, olha, tem como falar com o pai, ele é uma pessoa acessível, acho que dá para a gente se conciliar nessa questão. Tem umas que falam, não, olha, gente, já tentei, não adianta, o pai está se furtando, ele não quer pagar, ele mente quanto ele ganha e tudo mais. Então, a gente já sabe que é um caso que não adianta tentar mediar. Mas, quando a gente consegue mediar, a primeira coisa que a gente pede, obviamente, para ser justo, né, transparente, é o holerite, se ele for registrado. Se ele não for registrado, o imposto de renda, né, para ver essas condições dele, se ele é PJ, para ver mais ou menos quanto ele tira por mês, se ele é autônomo. Ou, às vezes, o pai também está desempregado. Mas não é porque estar desempregado que não tem que pagar a pensão alimentícia. Tem que pagar dentro das possibilidades dele, né? Porque a necessidade da criança, ela com certeza. persiste independente da condição financeira ou condição atual que o pai se encontra, né, Vê? Exatamente. Eu já tive audiências onde o juiz, o pai fala, mas eu não tenho o que fazer, o senhor quer que eu faça o quê? Que eu roube? Teve pai que já falou, vai ser absurdo. O juiz fala, não quero que você faça nada disso. Eu quero simplesmente que você faça alguma coisa, porque o seu filho não tem como trabalhar. Se tiver que catar latinha, se tiver que catar papelão, não importa. O seu filho precisa se alimentar. Porque é a base da Constituição, né? Da dignidade da pessoa humana. Exatamente, os filhos são atendidos pelos pais enquanto menores e os pais atendem os filhos, né? Na vida adulta, né? Na enfermidade, enfim. Os alimentos, ele serve para isso, né? Quando criança... Como você mesmo disse, a gente é presumido. Então, já tem. E aí eu vejo muitas vezes, porque algumas mães já têm essa noção que é presumido, mas você precisa documentar para que você possa chegar o mais próximo possível da realidade, né, do seu filho. Porque eu vejo, principalmente quando vai pela defensoria, as mães ficam muito decepcionadas, porque elas não juntam esses documentos que vão dar sim. a probabilidade Pela defensoria, eles preenchem um formulário só, mas assim, a demanda é muito grande lá, enfim. E aí vem aquele formulário sem nenhuma prova, né? E aí ela tem que procurar a defensoria e juntar essa planilha, ou os laudos da criança, tudo que for a necessidade. Né? A justiça é o que eu falo, né? Às vezes as pessoas procuram a justiça, elas acham que só alegando elas conseguem. É verdade. E na justiça ganha quem prova. Tem gente que às vezes não tem condição alguma de ganhar um processo e fala, não é possível, aquela pessoa está errada. Ela não está falando a verdade, mas ela conseguiu provar aquela mentira dela. E aí a justiça ela vai onde? Obviamente que tem um bom senso, mas a questão é provas. Ganha quem prova. É verdade. Na questão da pensão alimentícia, obviamente, apesar dos alimentos serem presumidos, a mãe também precisa provar. Porque tem gastos que a criança tem, em caso de crianças com necessidades especiais, que elas precisam do quê? De provar aquela necessidade especial. Qualquer alimentação especial que aquela criança precisa. Ou, às vezes, é uma criança que ela necessita até mais de um home care, de enfermagem, não é? De terapias, como são as crianças com autismo. Né? Então, essas crianças elas necessitam de um tratamento adequado. Né? E a justiça ela busca esse equilíbrio para que a criança ela seja atendida nas necessidades dela. E aí, esse pai, né, que a gente sabe que a maioria vai ocultar a sua renda, né? Ou você tem aquela... Porque tem aquelas mães que procuram a gente, ela não sabe o que o pai está fazendo, mas ela vê o pai no final de semana bebendo com os amigos, ela vê o pai com 2 tênis de marcas lá, que acabou de sair, pegou o carro. Trocou o celular, né? E aí a gente fala sobre a teoria da aparência. Explica pouco, Vi, para as pessoas entenderem sobre ela. A teoria da aparência
ela é muito necessária dentro desse tipo de processo de alimentos, onde o pai se furta a trazer a realidade de quanto ele ganha, né? Então, a teoria da aparência é assim, o pai ele usa o Instagram. Então, lá no Instagram, ele vai postar que viajou, ele vai postar o carro novo, ele vai postar o celular que ele trocou, o tênis de marca, só bebidas caras, né? Festa, balada. Então, a mãe, o que ela faz? Printa tudo isso, né? Nas redes sociais. E ela vai levar para o processo aquela aparência. Ou seja, ele finge ser pobre de maré de si, mas, na realidade, é outra aparência que ele coloca para a sociedade. Ele se coloca para a sociedade uma pessoa que ela tem condições financeiras de fazer esse pagamento. Então, o juiz avalia muito isso, porque, às vezes, não se consegue, com o holerite do pai, ele leva lá um registro de R$ 1.500, R$ 2.500. Só que o pai ganha muito mais que isso. Mora na beira da praia. Exatamente, vive viajando, é o que a gente falou, essas baladas. Ostenta, né? Ostenta. Ele ostenta um patrimônio muito vultuoso ou maior do que aquela realidade que ele apresenta no processo, Com certeza. Né? Eu já ganhei muitos processos com a teoria da aparência, com olerite de um salário mínimo. Então, essa é a teoria da aparência. E você falou uma frase que eu acho muito importante ficar. Na justiça, ganha quem? Quem prova, Isso sem dúvida. Não esqueçam nunca dessa frase. Na justiça, ganha quem prova. E isso é uma verdade, né? A gente vê aí advogando já nesses 25 anos, nessa caminhada, muitas vezes a gente se frustra mais porque a gente não tem provas, mas não por conta da gente, porque a parte tem que trazer a prova. A gente vai atrás de muitas provas que a gente consegue, né? Mas tem coisas que são particulares. É verdade. Só quem consegue trazer para a gente é o próprio cliente. Então, o cliente ele também precisa se esforçar, porque o nosso trabalho é em conjunto com esse cliente. A gente não trabalha sozinha dentro de um processo. Não adianta chorar, né, Vitor? Não adianta só chegar aqui e chorar e eu preciso... Contar uma história triste. Olha, você sabe o que você fez lembrar? Rapidamente, um Pode caso falar. que a gente nem tinha a teoria da aparência. A gente aplicava ela, mas não tinha a doutrina da teoria da aparência. Tem um caso que uma cliente... Ela até conhecida e tudo mais, e eu conhecia ele, conhecia ela, quer dizer, era criança, né? Conhecia os dois. E aí ela queria se separar dele, mas ele sempre negando, e ele trabalhava no estrangeiro e trazia dinheiro para cá, só que ele pegava o dinheiro e trazia para a mãe. Lavava, né? Vamos falar assim, lavava o dinheiro com a mãe. Com a mãe, a mãe era a chefona dele. E hoje a gente sabe que muitas vezes o pai usa um laranja para depositar o dinheiro. E sempre quem é de confiança, ou é a mãe, um irmão, um tio, um primo, um familiar. E a gente consegue, às vezes, provar isso também. E aí, nesse caso, você sabe que foi muito engraçado? Porque ela falava assim, ele não tem dinheiro na conta. Ela já falava para mim, ele não tem dinheiro no banco. E aí, como que a gente vai pegar? Eu meio que conhecia eles e tudo. Eu falei assim, ela falou assim, eu tenho lá, eu achei lá num canto do escritório um monte de depósito do banco, o extrato, sabe aqueles extratos? Eu falei, coloca tudo num saco de lixo e traz aqui para mim. Aí ficamos eu e ela catando. Daí, uma pensão, que é os alimentos provisórios, né? Sim, que depois eu vou pedir para você explicar. Falar, com certeza. Aí o juiz, naquela condição que tinha, daqueles extratos, daqueles transferências que ele fazia para a mãe dele, a gente conseguiu fixar 5 salários mínimos iniciais. Você vê? Quer dizer, a visão inicial era de pedir R$1.000, no máximo. Ela tinha 4 filhos, né? E aí a gente conseguiu provar para o MP que ele fazia já esse desvio do patrimônio para a conta da mãe dele, que ele tinha muito mais do que ele aparentava. Então, a gente já aplicava, já usava, né? A teoria da aparência, né? E aí, mas assim, eu vejo que antes o pessoal também se imbuía de ajudar na prova. Hoje eu vejo que as pessoas elas ficam chorando, ficam mendigando. A gente não tinha internet, não dava para saber da vida do outro. Antigamente, a teoria da aparência que a gente já aprovava não era com a internet, com redes sociais, não. Tinha que ir atrás das provas mesmo para a gente juntar no processo. MacGyver, né? Não, as mães eram detetives. Era detetives. Ficava na porta, o pai vai sair, ficava na porta, o pai trocou de carro, elas iam lá, tiravam foto da placa do carro para ver o nome de quem estava. Para a gente conseguir provar que o pai estava mentindo. Tirava foto, assim, não tinha câmera do celular, não. Era
pegou, né? Então, a pessoa também precisa querer, né, Vi? Ela precisa se correr preparar atrás. para entrar num processo desse. Exatamente. Diante disso que a gente estava falando sobre a teoria da aparência, Vi, explica um pouco como funciona inicialmente esse processo que a gente entra com os alimentos. Existe um alimento que o juiz já... Que é o emergente? Que o juiz já estabelece logo no início da ação? Então, Como que ele chama? Toda ação de alimentos ela tem um rito especial, né? Tanto que eu sempre falo para os advogados que eu ensino também, no sentido de quando tiver pedido de alimentos no processo de divórcio, eu sempre falo, distribua, né, o pedido de alimentos, protocole, né, separado. É verdade. Porque ele anda mais rápido. O divórcio vai discutir toda uma questão de extinção de vínculo matrimonial, de partilha de bens e tudo mais. Pode até ser que a guarda e a convivência andem junto com o processo de divórcio. Mas o processo de alimentos é importante que ele esteja separado do divórcio. Porque ele tem um rito mais célere, mais rápido, e nesse rito a gente pode pedir os alimentos provisórios, né? Então, nesses alimentos provisórios, a gente entra com essa prova já pré-constituída, e como os alimentos de uma criança eles já são presumidos, automaticamente o juiz, né, depois que ouvido o promotor de justiça, né, porque o promotor de justiça é ele quem vai representar aí os menores, os incapazes e tudo mais, ele vai determinar os alimentos provisórios. Para quê? Porque os alimentos eles são prementes, né? Eles são urgentes. E a criança precisa comer, e a mãe precisa pagar as despesas da criança mensal. Ela não pode esperar um processo rolar um ano e meio, 2 que seja, até toda essa prova. Enquanto isso, como que a criança sobrevive? Quem paga as despesas? Sobra tudo para uma pessoa? Não dá, né? Então, o juiz ele dá esses alimentos iniciais, que são esses alimentos provisórios ou provisionais, né? Como a gente fala, para que a mãe já consiga começar a pagar as despesas. Obviamente que nem sempre é o valor total que a gente pede dentro de um processo. Mas o juiz já dá um valor para que a mãe possa se virar nos 30, como a gente fala, porque ainda assim não é um valor suficiente para pagar tudo que a criança precisa, para que a mãe possa deixar essa criança, pelo menos, ter uma sobrevivência digna até que saiam esses alimentos definitivos. E por isso que é muito importante, né, Vi, juntar o quanto de documento você tem, saber trazer para o juiz, porque às vezes as partes elas estão tão preocupadas com litígio, Exatamente, em Lu. explicar a briga para o juiz, e a gente tem que ser prático na ação de alimentos. Ela chama ação de pensão. Então, quando a gente fala dos fatos, é uma coisa que vem ali curta, porque a gente não discute mais culpa pelo fim do casamento. E olha, não é só em ação de alimentos, eu diria, na maioria das ações de família. Todas. Se a gente ficar se apegando só na briga, no ódio entre eles por conta de término de relacionamento, acabou a objetividade. Porque a gente acabou tem que ser o que a gente busca, né, dentro do processo. É verdade. Porque o que a gente busca não é demonstrar toda essa briga. É óbvio que o juiz sabe que quando a gente entrou com um divórcio litigioso ou quando a gente entrou com um pedido de alimentos na justiça é porque não há consenso entre as partes. Verdade. Porque se houvesse, a gente não precisaria estar no litigioso. Pediríamos o quê? Homologação de um termo de acordo. Aliás, que é muito importante falar para todo mundo, nunca façam acordo de boca. É verdade. Quantos clientes que não vêm me procurar e falam assim, doutora, mas ele disse para mim que ia pagar, ou ela disse que ia cumprir não sei com o quê. Na verdade, assim, eu falo, onde que está escrito isso? Não, a gente confiou na palavra um do outro, fomos economizar, né? É a famosa economia porca que a gente brinca popularmente falando. E aí, depois da palavra, a gente não consegue executar. Aí tem que entrar com todo o processo desde o início, aí as mentiras já estão prontas, né? E aí fica essa discussão de meses, de anos, até conseguir se resolver. Então, acordo verbal não existe. Não existe. Em hipótese alguma, em nenhuma seara. Sempre tem que ser homologado na justiça, né, exatamente. Principalmente em ações de família. E aí eu acho que é importante as pessoas entenderem, como a gente sempre fala nas nossas páginas, enfim, que a melhor hora e oportunidade para se fazer um acordo é quando tem o bom senso ainda. E quando está dialogando. Quando estão dialogando, Exatamente. quando tem ali aquele consenso. Poxa, mas firmou que o acordo era de boca, se o outro vai cumprir, por que não homologar na justiça? Exatamente. Né? Então, assim... Não esperam o litígio, não se está se dando bem mais, não conversando mais, começar a cada um puxar a corda para um lado... Obviamente, uma hora ela arrebenta. E para algum lado vai cair, né? Não tem como. E quebra no lado que fica com a criança. Porque precisa daquele dinheiro. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Não tem como.
E falando sobre a quebra, vamos falar sobre a quebra do sigilo Com bancário? certeza, que também é muito importante nos processos de pensão alimentícia. Nesses processos de pensão, como que se dá a quebra do sigilo? Porque, às vezes, a pessoa fica assim, ela vem aqui no escritório, aí ela já quer, assim, não tem como você pedir lá na Receita Federal? Né? Ela acha que no advogado ela já consegue essas informações. Não, né? O advogado a gente não tem esse poder, a gente não tem essa senha master, né? Não, até porque são informações sigilosas. Sim. Né? Você não tem como invadir a privacidade das pessoas desse jeito. O único que tem poder de quebrar o sigilo é mediante ordem judicial. Né? E os juízes têm feito, Vi? A maioria, sim. Né? Quando tem essa omissão de renda, né? Quando a outra parte diz, olha, ele juntou um olerite aí dizendo que ganha R$ 2.500. Ele não ganha só isso. Né? A criança gasta muito mais, ele não ganha só isso, ele recebe por fora, ele tem isso, tem aquilo, onde a gente vai entrar na questão da teoria da aparência, que a gente também vai provar. E aí vai acender uma luzinha amarela também para o juiz. Ele vai falar, poxa, ele ganha R$ 2.500, está querendo pagar 20% ou 30% só disso. A criança gasta muito mais que isso. Então, vamos investigar se realmente está falando a verdade ou não está. Aí vai se pedir a quebra de sigilo bancário. Receita Federal, né? Imposto de renda, cartões de crédito também, para ver quanto gasta. Hoje em dia, Mercado Livre, iFood. Então, hoje, o judiciário já tem pedido a quebra de sigilo dessas informações também. Porque uma pessoa que gasta no Mercado Livre, sei lá, R$ 3.000 por mês, no iFood, R$ 2.000 por mês, falando que ganha só R$ 2.500 por mês, não cola, né? No Sem Parar. Exatamente. Tem gente que paga R$ 800 no Sem Parar. Porque viaja toda hora. Então, assim, para onde vai tanto se ele ganha só R$ 2.500? Tem que justificar, né? Exato. Também para o registro de imóveis, né? É bem ampliado hoje. Sim, então vasto, a gente vai ver todo o patrimônio que essa pessoa tem, né? Mas normalmente o juiz, além do patrimônio, ele vai ver a liquidez de tudo que ele tem. Não adianta, tudo bem que ele pode ter imóveis, mas ele não tem liquidez ali para o mês a mês para a subsistência de um alimento. Então ele vai ver exatamente não, né? Porque não tem como ser exato, mas quanto que ele ganha por mês. Então tem pais que oferem valores altos e teria condições de pagar. E a gente pega aí, né, no pulo do gato, né? Exatamente. E aí os pais têm na cabeça o quê? Não vou dar mais não, porque eles acham que nunca é para o filho, que é a mãe que vai usar o dinheiro, fazer cabelo, fazer unha, viajar, passear. E na verdade nunca é isso. Muito pelo contrário, a mãe fica muito presa a tudo isso, como também, em muitos casos, no casamento, ela ficou em casa quando ganhou o bebê foi crescendo, virou uma criança, um adolescente, e nisso ela foi cuidando. Enquanto isso, o homem foi o quê? Crescendo, né? E isso a gente vai nas nossas mães, né? Volta às nossas avós, a relação de cuidado da mulher, até porque é a mulher que gera. Então, na gravidez, você já tem uma desvantagem, já há um desequilíbrio total no mercado, né? Porque você vai se preparar para receber aquela criança, de repente você já estava perto de uma promoção, mas aí você vai ter filho, e aí você já está ali na gravidez pensando, quem vai cuidar da criança? Normalmente, quando volta a trabalhar da licença, é mandado embora. É mandado embora. Então, eu já entrando nessa seara, eu ia pedir para você falar sobre o capital invisível da mulher. Então, exatamente. O capital invisível é uma teoria muito importante. Eu utilizo bastante nas minhas ações, nas petições, exatamente para demonstrar esse trabalho invisível, que ele deveria ser remunerado ou, pelo menos, equalizado, né? Porque, às vezes, o pai fala, não, então é 50-50. Se a criança gasta 5.000, é 2.500 para cada um. Calma lá, então vamos colocar na ponta do lápis o tempo que eu também tenho de cuidado. Então, esse capital invisível é o cuidado que a mãe tem com o filho. Exato. Então, ele não vê, levanta de manhã, dá banho, dá comida, faz o lanche da escola, leva, busca, né? Leva para o inglês, volta, vai para a natação, volta. E todo esse cuidado. A gente fala, né? Motorista, é babá, é tudo. É empregada doméstica, né? É professora... enfim. E o pai tá lá, ele sai às 8 da manhã para trabalhar, volta às 18,
E é isso. E muitas vezes a mulher também trabalha, Muitas mas vezes. ela leva tudo isso nas costas. E é importante falar que isso, às vezes, é uma dinâmica que é determinada dentro do casamento. Com certeza. É que quando separa, as coisas ficam latentes, né? Porque aí a gente vai ter que escolher uma residência fixa para aquela criança. Normalmente a criança fica com a mãe. E aí ela é sobrecarregada, né? Exato. Isso muitas quando ela não é mãe solo, né? Nossa, nem fala. Aí precisa de uma rede de apoio. E às vezes não tem essa Não rede de tem. apoio. Então, os bebês, às vezes, com 4, 6 meses, já estão na creche da prefeitura ou numa creche mesmo particular. Muito menos hoje, viu? Exatamente. A gente estava comentando isso Muito lá fora, menos. né? Mas para quê? A mãe precisa trabalhar. Né? Porque se ela depender da gorda pensão que o pai acha que está pagando para pagar tudo isso da criança, ela também morre de fome. Então, ela também depende. E as mulheres hoje, graças a Deus, com essa questão da independência, né, elas também trabalham fora. Então, elas têm uma jornada dupla. Elas têm fora de casa no trabalho e dentro de casa. É a cena assolada. Pois é. Porque você sai do serviço. Eu fiz uma audiência esses dias, eu fiquei indignada, assim, porque hoje as pessoas falam com mais clareza, né? Antes ficava um pouco polido. Aí a mediadora perguntou para o pai, falou para o pai assim: você não pode ajudar? A criança é uma criança com deficiência. O senhor não pode ajudar à noite, quando o senhor chega do trabalho? Aí ele falou assim: à noite eu não posso, porque eu chego cansada, eu tenho que descansar. E a mãe não? E a mãe chega do trabalho, ela vai para as terapias, entendeu? Ela tem toda uma dinâmica no dia a dia dela para poder dar conta das necessidades daquela criança. Sim, né? até com trabalho de home office, de qualquer forma, a mãe precisa trabalhar. Né? Às vezes reunião e tudo mais, a criança está lá e ela precisa cuidar. Então, às vezes, ela tem que pagar o quê? Uma cuidadora, uma babá, alguém para ajudá-la dentro de casa, nesse sentido. É verdade. Porque ela Isso precisa tem pagar que ser conta, computado, né? na pensão, Totalmente né, Vi? computado. E eu coloco hoje em dia. Eu também. Esse capital invisível é exatamente isso. É a economia do cuidado, né? Economia do cuidado. É a economia do cuidado. Quanto custa cuidar? E olha, custa muito. Até o valor que a gente coloca ainda não é o valor real. E aí tem pai que fala assim: então dá para mim. Nossa, quantos já não falaram, mas não aguentam ficar uma semana? Eles falam não, mas aí eles vão dar para outra pessoa, dá para mãe, dá para madrasta. Exatamente. Eles não cuidam. Não cuidam. É só para poder alfinetar e falar: então pede para ela me pagar esse valor que eu cuido. E ainda tem isso, dentro da teoria do cuidado, tem muita mãe solo que aí fica ali com aquela com a onerada, né, nos cuidados com o filho, 24 horas, o pai é cansativo. Tem a pensão que não é fixada, e aí o pai, a mãe fala que procura a gente, fala assim: eu preciso regularizar essa situação, porque ela não sabe no mês o quanto ela vai receber. E nem o dia que vai receber. Nem o dia. E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a ameaçar ela. Se você for na justiça, eu vou pedir a guarda da criança. Que é a violência psicológica, né? Então, eles começam com isso, exatamente. Olha, eu vou pedir a guarda. Mas, obviamente, que depois que ela passa com advogadas especializadas, né? Ela vai se fortalecendo, exatamente, né? A gente vai explicando para ela que não tem isso, não tem essa história. Então, a mãe ela tem que entrar sim, ela tem que lutar pelos direitos da criança. Porque a criança ainda não consegue lutar pelos direitos dela. Então, a mãe tem que entrar e ela tem que realmente tentar fixar essa pensão. E mesmo fixando o dia, o valor, muitos pais não pagam. Eles e aí a gente tem a perspectiva, né, Vi? A perspectiva de gênero, exatamente, né? Então, a gente pode dizer hoje que nessas teorias que vêm abraçando o direito, e graças a Deus hoje vem ficando de forma clara para que a gente possa pleitear na justiça. Sim. Então, a gente tem a teoria do cuidado, né? Tem a teoria da aparência, que nós falamos, que é onde a gente vai usar para analisar, para informar para o juiz: olha, esse pai não é esse pobre coitado, esfolado que ele está se mostrando. Aí a gente tem a teoria o capital invisível da mulher, que é a economia do cuidado. E aí ela está atrelada também à perspectiva de gênero, nós né, temos aí o protocolo de perspectiva de gênero hoje, que protege muito as mulheres nesse sentido, até pelas questões da igualdade, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem um judiciário um pouco machista, né? A gente sabe disso. Exatamente. Apesar dos pais sempre falar: não, mas ele é muito maternalista. A questão não é a questão da maternidade, a questão é a necessidade da criança. A criança precisa comer, a criança precisa morar, a criança precisa estudar,
né? Ela precisa se desenvolver, Ela precisa se Viviane. desenvolver, exatamente. Eu acho um absurdo o pai. Assim, você coloca um filho no mundo. Quando você tem aquela criança pequenininha no seu colo, qual é o futuro? Qual é a perspectiva de futuro que você faz para essa criança? Que ela seja feliz, Se que ela desenvolva. possa ter o melhor crescimento possível. A melhor educação possível. A melhor educação. Mas para ela ter uma melhor educação, ela precisa ter a melhor alimentação. Exatamente. Ela Tudo precisa tá ter uma atrelado. moradia estável. Né? Então, assim, Pais estáveis, né? pois é, eu fico pensando, às vezes eu vejo umas brigas que eu fico pensando, poxa, mas é uma escola. Às vezes você está falando para ele, pô, mas isso aqui, ó, era para a escola do seu filho. Ele está negligenciando o direito do filho dele a ter um amplo desenvolvimento, não a mãe, não a avó, ninguém. É a criança se desenvolver e ter o melhor. Ah, mas olha, seu filho está precisando de psicólogo. Eu não vou pagar isso. Como não? Seu filho está apresentando, né, situações aqui que ele precisa do apoio da psicóloga. Aí, muitas vezes, a criança precisa de um psicólogo pela briga, pela beligerância que tem entre os pais. Exato, com Porque ele tem que certeza. escolher um lado, porque ele tem que decidir alguma coisa. A criança não tem que decidir. Ela tem que ser respeitada, obviamente, em sua vontade, mas de acordo com o desenvolvimento intelectual dessa criança. Né? Então, às vezes, eu quero que ouça o meu filho na justiça, porque meu filho, às vezes, ele está sugestionado a um pai ou outro, que aí a gente já entra na seara da alienação parental, você vai voltar no conflito pra falar de alienação, lealdade. né? Exatamente. Aí a gente acaba entrando nessas questões. Então, não adianta levar uma criança para ser ouvida no judiciário, não que ela não possa. A gente pode levar com um especialista para ouvir. Mas, primordialmente, primeiro, estudo psicossocial. E eu tô falando isso para você, porque como a gente estava dizendo aqui, principalmente veio um caso na novela. Ah, foi tão verdade, tratando da sobre Defensoria isso, Pública, né? E aí ela se viu naquela ameaça. E o que acontece muito é que no momento que a mãe pleiteia os alimentos, né, a pensão alimentícia, automaticamente o pai pede a guarda, convivência. ou a convivência, numa forma de intimidar. Né? E, na verdade, eles não sabem. Eles falam, eu quero a guarda compartilhada, sempre achando que é metade do período com cada um. Só que eles têm que entender que a guarda compartilhada é a questão da responsabilidade com a criança. E eles não entendem isso. E como é que pais que nem se falam, apesar de ter jurisprudência, que eu discordo, mesmo que não se fale, a guarda tem que ser compartilhada. Calma lá, apesar da guarda compartilhada ser regra, existem as exceções. Os pais nem se falam. Como é que vai discutir qual escola a criança vai estudar? Como é que vai discutir que religião que a criança vai seguir? Eles não têm diálogo e cada um pensa de uma forma. Então, é muito complicado. Então, o processo iniciou, o juiz fixou os alimentos provisórios, teve as provas produzidas e ele sentenciou aquela pensão. Isso. Explica o que pode acontecer se a pessoa que está ali como pagador de alimentos, porque a gente tem mães também que pagam os alimentos. Com certeza. Né? A gente tem crianças que ficam com os pais. Sim, temos bons pais, inclusive, tá? É verdade. É que a gente está falando aqui na maioria dos processos o que acontece, né? Tem pais que são presentes e mães ausentes. Eu falo assim, no geral, né? Eu sempre com certeza. falo É no que geral. a maioria são as mães que cuidam, que criam e tudo mais. Mas a gente tem pais, sim, tem mães que se furtam a isso, que somem e entregam para os pais criarem. E são excelentes pais. Sim. Né? Que não faltam. A gente está falando aqui de quem não faz, né, Vi? Exatamente. Independente do gênero, porque a gente sabe. E até mesmo porque mesmo esse pai, como eu estava falando anteriormente, esse pai que chega e às vezes não entende o que amplia no direito, conforme a pensão, a gente traz para ele esse raciocínio, né? E o pai que chega junto não precisa nem de justiça. Ele sabe das responsabilidades dele. Ele não sai escondendo, mentindo, nada. Ele sabe das responsabilidades e aquela mãe ela vai acabar tendo consciência e as coisas acabam caminhando, né? Então tem pais que merecem aplauso, sim. Vi, explica para o nosso público a súmula 621. Ela fala que os alimentos, depois de fixados, eles podem retroagir a data da citação. E aí, no caso desse pai, tem muito pai que acaba não pagando o que está fixado esperando uma sentença de redução. O que pode acontecer? Explica um pouquinho sobre isso. Na verdade, é assim, a questão mais estratégica de processo, essa súmula, né? Então, o que acontece com essa súmula? Tem os alimentos provisórios. O juiz foi lá e fixou os alimentos provisórios em R$2.000. E a gente está brigando por alimentos definitivos de R$4.000. Então,
Nesse meio tempo dos provisórios, o pai, ao invés de pagar os R$2.000, ele foi lá e só pagou 1.000. E assim ele foi tocando. Obviamente que compete ao advogado entrar com um cumprimento de sentença provisório, que é a execução provisória, para também pedir a prisão, para pedir a penhora e tudo mais. E aí o que acontece? Nessa execução, por ser alimentos provisórios, o pai vai procrastinando esse pagamento, tentando desviar, se furtar ao máximo, retardar esse processo de execução. Para quê? Para chegar na sentença definitiva, quando o juiz der 4.000, se der 4.000, ótimo para a mãe, porque a mãe vai retroagir tudo que ele pagou a menos desde a data da citação, que é quando ele recebeu a carta de citação em casa ou o oficial de justiça. Juntou no processo, está valendo. Ao contrário, vai ser benéfico para o pai se chegar lá na sentença, os alimentos, ao invés de 4, vai ser 2. E aí ele vai fazer o quê? Vai pagar menos. Né? Se de repente os provisórios foram maiores, então ele pagou menos e falou: opa, é exatamente isso que eu quero. Então é uma súmula que ela tem dois. Ambivalente. Né? Exatamente. Então ela tem 2 gumes aí, né? Um de cada lado. Ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é ruim. Depende do lado que você está. Então é uma súmula que ela é benéfica por um lado e ela é maléfica por outro lado, né? Então depende do lado que você está. Eu acho que ela acabou trazendo para esse pai. Esse pai, né? Ou, na verdade, eu falo pagador de alimentos. Pagador, Quem tem a obrigação de pagar essa pensão, trouxe para ele uma bomba. Porque o que acontece? O advogado vai usar isso de uma certa forma, para ele vai pagar só o que ele quer ali, o que ele compõe como é devido por ele. E aí, mais tarde, se a sentença for favorável para a criança, ele vai ter que ir uma execução do tamanho do mundo, né? Sim, ele vai ter que pagar. Não pagar, vai preso. Se não for preso, saiu depois de 30 dias, que é a média, converte em penhora. Aí, se tem bens, vai penhorar. Às vezes, não tem bens. Então, tem que pensar bem nessa estratégia, né, Vi? Sim, com certeza. Né? A gente analisa tudo. Tem bens, não tem bens. Tem pais que têm bens, às vezes é melhor ir pela penhora ao invés da prisão. É verdade. Porque já penhora, bloqueia e recebe. Você já fez já falou sobre a próxima pergunta. Eu ia falar para você... explicar sobre como que é o processo de prisão de alimentos, né? Quais são os ritos que a gente pode seguir? Então, assim, nós temos 2 ritos, né? O da prisão e o da expropriação de bens, que é a penhora de bens. Então, a gente pode entrar com os 2, né? Hoje em dia, a gente tem essa possibilidade, ou a gente pode entrar só com o da prisão, ou só com a da expropriação de bens, ou da prisão depois converter na penhora. Então, normalmente a gente pergunta, né? Ou vê até pelo processo, pergunta para a mãe, enfim. Tem condições, não tem, tem bens no nome dele. Então, a gente também já faz essas pesquisas antes. Porque, às vezes, você entra com um pedido de penhora e não tem nada para penhorar. E a prisão ela é mais eficaz. Porque se a pessoa for presa, ela não quer ficar lá 30 dias que seja. A prisão ela pode ser de 30 a 90 dias. Mas é que, normalmente, eles dão de 30 dias e depois eles soltam e o pai vai para a rua. E ele continua devendo. E ele continua devendo, mas ele não pode mais ser preso pela mesma dívida, né? Só por dívida nova. Então, a gente tem que avaliar o que é mais eficaz. Às vezes, o mais eficaz, tem alguns casos, que é a penhora. Penhorou, bloqueou o dinheiro, acabou, resolveu. Mas, normalmente, quando está nesse litígio todo, o pai já tirou tudo que tinha em conta, se for, né, o devedor for o pai, ele já tirou tudo. Agora, os bens imóveis já é mais difícil, porque para ele tirar tudo do nome dele, ele vai ter um custo muito alto, né? É verdade. Ele vai ter que pagar o ITBI, vai ter que passar para o nome de outras pessoas, e aí onde está a fraude, a gente também consegue puxar. Ele fez isso justamente numa execução, fraude contra credores, né? Então, a gente já entra em tudo isso. Tem que saber o que está fazendo, tem que ter um especialista por perto. Exatamente. Para não se dar mal, né? Para ver qual é o rito que a gente vai entrar. Ou os 2, ou um só, ou um e depois converte em outro. O importante é a efetividade do que você vai entrar. E você falou agora há pouco sobre os imóveis. Tem uma discussão muito grande, né? Sobre, às vezes, o homem saiu de casa e a mulher continuou morando no imóvel que é comum deles. Comum dos 2. E aí tem o divórcio, fez a partilha, mas ela continua morando lá. E aí eu queria que você explicasse se, de repente... essa pensão que foi fixada, ela pode ser abatida como se fosse um aluguel desse imóvel. Na verdade, isso é uma discussão longa, né? E há entendimentos divergentes. Temos algumas jurisprudências, inclusive até do STJ, já dizendo que a moradia do ex-cônjuge com um filho menor
justificaria os alimentos como sendo in natura, ou seja, pagamento de moradia da criança. Porque muitas vezes, quando termina o divórcio, tem a partilha dos bens, quando vai entrar lá com a ação que a gente chama de extinção de condomínio, para realmente pegar o que é de cada um, né, a partilha daquele bem, porque não adianta só ficar partilhado no papel. O pessoal acha que acabou o divórcio, partilhou, pronto, eu já tenho direito, vou pegar minha metade. Não. Qual que é a metade? Pois é, tem outro processo aí quando não é numa boa entre eles, quando não vai vender. Agora, quando tem uma criança, às vezes a mãe não tem para onde ir com essa criança. Então, ela vai continuar morando lá. E, às vezes, o pai entra, o quê? Ah, não quer sair, não quer vender, então eu quero que é fixação de aluguel. Vai pedir a metade que ele tem direito em aluguel. Aí fala, não, mas eu não moro só eu aqui, a criança mora aqui. Aí converte, às vezes, esse valor para moradia. Então, a gente já tem jurisprudência onde a mãe não tem que pagar a metade do aluguel para o pai quando tem um menor morando. O direito de família é isso. Ele vai avançando totalmente amplo demais. Conforme a sociedade vai se movimentando de formas diferentes. Com certeza. É porque sempre está procurando um equilíbrio, para que não tenha um enriquecimento ilícito, né, Vi? Exatamente. Porque também tem pessoas que ficam na casa só para fazer realmente picuinha. Às vezes tem até outro imóvel, mas fica naquele imóvel ali para atrasar a vida também do mas do se não dito tem cujo. criança, tem que haver a partilha. Né? A gente já tem agora até jurisprudência do STJ, onde não tem mais a prescrição, né? Não tem. Antigamente, 10 anos prescrevia, dormiu no ponto, perdeu. Prescreveu, a outra parte ia ficar o quê? Com o imóvel. Acho um absurdo. Pois é. hoje, passados 10 anos, 20 anos, 30 anos, e o imóvel está lá, a pessoa tem direito. É um comodato verbal. Você deixou a pessoa morando lá. Eu não vejo como caberia um usucapião. Sempre briguei por isso também. Pois é, não é nem a questão da usucapião em si, é a questão da prescrição. Da prescrição. Exatamente, a prescrição. Você tem 10 anos após a partilha, né, ou lá do divórcio, para que você possa pleitear a sua ameação do imóvel. Dormiu num ponto, perdeu, já era. Agora não, passado 10, 20, 30 anos, seu direito não prescreve mais. Não deixa de ser um enriquecimento ilícito. Pois é, eu também acho que a pessoa que dormiu no ponto, ficou muitos anos fora, perdeu o direito, né? Mas, por outro lado, se a gente for ver pelo lado também... Porque você também tem um lado sucessório exatamente. Nisso tudo, né? Aí também não ter direito, quer dizer, só vai ver o que aconteceu nesses 10 anos. A gente nunca sabe, né? Então, assim, direito é bacana, muito legal a discussão, porque ela sempre tem dois lados. Ela tem jurisprudência para tudo quanto é lado, né? A maioria dos lados... E a gente vai construindo tese, E a gente vai construindo. O bacana de advogar é isso. Eu falo que de manhã, às vezes, quando a gente começa, fala, estamos construindo teses, porque é isso, né? Então, e o bacana de advogar é isso. Porque a gente pode advogar tanto para homens quanto para as mulheres, obviamente sempre com a justiça, com a verdade, mas a justiça, ela te dá isso. Além da lei, a gente tem as jurisprudências, né? E a jurisprudência aqui de São Paulo é diferente da do Sul, não é verdade? Muito. É diferente do Nordeste. Então, cada lugar ele vai ter, né, o seu próprio entendimento. Né? Porque se você também for no Nordeste, às vezes você está num lugar... outra realidade. É outra realidade. Imagina, no Nordeste você aluga um imóvel com R$500. Sim. Aqui em São Paulo você aluga um imóvel com R$500? Não, você nem come com R$500. Então, eu sempre falo isso nas minhas consultorias para as advogadas. Tem advogada do Nordeste. Aí eu sempre falo para elas, olha, é importante, claro, a gente sempre pega muita jurisprudência de Minas Gerais, alguma coisa do Rio Grande do Sul, que sempre está muito atualizado. Nossa, né, o Rio Grande do Sul, eles são ponto fora da Constituição, né, de direito das pessoas e tudo mais. Mas a gente também tem que se ater à jurisprudência do nosso local, do local, né? Com certeza. Porque quem vai julgar é aquele juiz e aquele tribunal, né? Exatamente. Vi, estamos indo para os nossos momentos finais. Já? Nossa, passou muito rápido. Eu tenho uma pergunta aqui que chegou para você. Ela está perguntando como fazer a quebra do sigilo bancário da mulher do pai do meu filho, porque ele coloca tudo no nome dela. Então, na verdade, é assim. É fácil? Não é fácil, porque ela não faz parte do processo. Ela é um terceiro que não tem nada a ver com o processo. Para isso, você vai ter que provar, né? Pedir a prova, nesse sentido, às vezes você não consegue provar, porque você é uma parte hipossuficiente para fazer essa prova.
Mas você tem que ter algum indício para mostrar. O pai do meu filho coloca tudo no nome da atual esposa dele. Então, a gente vai ter que respeitar muito a questão de regime de casamento, né? E, normalmente, eles casam quando já está nessa situação, né? Sabe que tem outros filhos? Separação total de bens. Exatamente para não se comunicar. Mas, se você vê que todo mês, se o juiz, se a gente demonstrar isso e o juiz autorizar a quebra de sigilo de um terceiro que não está no processo, a gente tem que tentar, ao menos, né, fazer prova disso. Não é comum, né, Vi? Não é comum. Não é comum. Não é comum. A maioria dos pedidos, nesse sentido, são negados e com legitimidade. É um terceiro que não está no processo. Mas, se você consegue provar esse indício dessa fraude e realmente vir, você vai ver que todo mês, normalmente, tem transferências que vão para a conta da mãe, da esposa, né, desse pai. E aí, os imóveis estão tudo no nome dessa pessoa, o carro está no nome dessa pessoa. Então, assim, obviamente que tem indícios. É fácil? Não, não é fácil. Mas com técnica e demonstrando a gravidade que é esse tipo de fraude, esse tipo de desvio, a justiça, às vezes, concede. A gente já tem jurisprudência nesse sentido também. Eu já consegui 2 vezes, em processos que tinha madrasta, né, fazer essa quebra. Mas não foi fácil, foi suado. Eu consegui em segunda instância, mas eu tive que demonstrar cabalmente que o pai estava transferindo tudo para o nome da atual esposa dele. A gente recebeu uma pergunta aqui. Se ela, como madrasta, é obrigada a pagar a pensão se o pai não tiver dinheiro? De jeito nenhum. Ela não é obrigada a pagar a pensão se o pai não tiver dinheiro. A não ser que seja da forma que a gente falou anterior. Se a gente conseguir provar que a madrasta está encobrindo o pai, está havendo esse desvio de dinheiro do pai para a madrasta, é outros 500. Né? Fácil de provar? Não é, gente. Mas a gente tem que tentar na justiça fazer essas provas. Foi o que a gente falou, ganha quem prova. Quem prova, né? Não quem fala, né? Porque até papagaio fala, como a gente fala, né? No jargão popular aí. Tem que provar. E a última pergunta que eu tenho aqui somos em 4 irmãos. Minha mãe tem Alzheimer, mora comigo e meus irmãos não me ajudam. Eles dizem que não tem tempo. Posso entrar com ação contra eles? Deve. Não é nem pode. Deve entrar porque é solidário isso daí. Todos os filhos têm que ajudar. Se não tem tempo, tem que pagar para que alguém faça esse trabalho. Se é um filho só que cuida, os outros têm que chegar junto com o dinheiro. E ela que cuida, não tem que pagar? A meu ver, não. Ela já cuida. Ela está fazendo a cota parte dela como filha, cuidando. Verdade. Os demais têm que vir e pagar. E ela deve entrar, porque isso não deve ser um peso só para um. Todos têm que contribuir. Afinal de contas, os pais cuidaram, né? Na infância, na adolescência, a maioria cuida. Obviamente que tem aqueles que não cuidam, que renegam, enfim, que maltratam, que abusam. Mas os que cuidaram também merecem esse cuidado. Até os que maltratam e tudo mais, quando chega nessa idade, a lei determina que tem que ajudar. E é importante a gente dizer que os alimentos, eles não são só para as crianças, né, Exatamente. Os alimentos são para o ex-cônjuge, para o ex-companheiro. Os alimentos são para os filhos ainda maiores, quando estão estudando. Certeza. E conseguem comprovar isso na justiça. Até porque tem gente que acha que chegou nos 18 anos, não vou pagar mais para o meu filho, para de pagar. Eu tenho vários que falam, parei de pagar. Eu falei, mas você tem determinação judicial para parar de pagar? Não, parei porque já fez 18. Eu falei, não, tá fazendo faculdade ainda, algum curso técnico? Tá estudando. Eu falo, então, tem que pagar até o término dos estudos. Eu tenho casos até que, ultrapassados os estudos já formado, ainda assim tem que pagar, porque tem alguma necessidade especial para recebimento. Só o juiz pode, né? Só o juiz que pode aquela obrigação, né? Com certeza. A exoneração dos alimentos que a gente fala tem que ser pedido de forma judicial. Não sai aí parando de pagar, tipo, não vou mais pagar, porque me deu na telha, fez 18, eu vou parar de pagar. Não, entra na justiça e faz esse pedido, demonstra que não tem mais necessidade de pagar, que aquele seu filho já tem condições de se sustentar sozinho, né? Porque senão vai sobrar para alguém. Obviamente que se não tiver nenhuma necessidade especial e já tiver formado e tudo mais, tem que começar a trabalhar, também tem que começar a se virar, né? Tem que começar a contribuir de alguma forma, de alguma tem que forma, comprovar, né? Com Porque certeza. Às vezes eu vejo também que aquela mãe ou o pai que está com aquele adulto já, ele também fica deixando ele como se fosse um bebezinho hibernando para que ele não crie asas e assim não perca
os não alimentos, dá, né? É uma né? tristeza, né? Tem que criar os filhos para a vida, né, gente? Eles não podem ficar debaixo das asas muito. Para o resto. Por isso que quando na tenridade você tem que observar que você precisa dar o melhor que você tem para o seu filho, para que ele possa desenvolver de todas as formas amplas, né? Psíquica, mental, social. Com certeza. Né? Capacitado intelectualmente para o mercado de trabalho, para que aí um dia ele também possa vir e cuidar de você, né? Sem Se dúvida. você precisar. Não adianta Essa é o contraponto, né? Dos alimentos. Exatamente. Gente, vocês viram como é apaixonante? Só tem... O direito de família é apaixonante. Aqui, né? É você que é apaixonante. Vi, para terminar, deixa uma mensagem para o público e também deixa as suas redes sociais para as pessoas te seguirem. E ela tem um conteúdo maravilhoso. Com certeza. Na verdade, o que eu tenho para dizer é, como eu disse lá no início, né? A gente não ganha um processo sem provas. Mas é importante sempre a gente tentar a conciliação. Em casos de família, a gente sempre tenta essa conciliação. Não dando, procure a justiça. Não se omita, porque uma criança ela não consegue procurar a justiça. Quando é necessário correr atrás dos direitos dessa criança, né? Seja o pai, seja a mãe, procure um advogado especialista. Esse é o pulo do gato para todo mundo, sabe? Não adianta você ir num generalista, num advogado que faz outro tipo de área. Procure um advogado especialista. Isso é muito importante. E não se omita, como eu disse, não se omita. Né? Vá atrás, corra atrás, porque é o futuro do seu filho. Você tem que ir atrás disso. Se ele tem esse direito, você tem que ir atrás. Não só de pensão alimentícia, sabe? Eu acho que de tudo na vida. Se você não consegue com o diálogo, a justiça está aí para isso. Para definir e para decidir. Bem ou mal, se é o que você vai gostar ou que você não vai gostar, a justiça está aí para isso. Por isso, procure um bom profissional. Isso faz toda a diferença. Ela é uma ótima profissional. Somos, né? Né? Então, assim, eu quero agradecer muito a participação. Eu que agradeço. De ter participado aqui. Para mim foi fantástico. Gente, que fofa. Olha o que eu ganhei hoje. É verdade. Você merece. Obrigada. Eu quero agradecer aí de você ter me convidado, obrigada, da gente ter tido Vi. esse bate-papo tão legal. Depois de um dia do trabalho, e você está aqui, a gente já está aqui, é tarde da noite. Pois é, mas faz parte. E a gente tá, eu digo, advogado de família não dorme, né? A gente não tem como. Só cochila. Pois é, só cochila. É 24 horas, sempre socorrendo alguém, ajudando, orientando, direcionando. Isso faz muita diferença. Procurar um advogado antes de agir, porque você já vai estar orientado. E, às vezes, as pessoas perguntam, poxa, mas eu preciso passar em consulta? Precisa. A consulta, ela é primordial. Mas eu tenho que pagar a consulta? Sim, tem que pagar a consulta. Bons profissionais recebem pelo seu trabalho, porque a gente também sobrevive dele. Né? Então, é muito importante e isso valoriza também o profissional. Mais uma vez, agradeço, Vi, sua participação. Venha mais. Vamos fazer uma certeza. live sobre alienação parental. Nossa, com certeza. Esse tema também é super polêmico. Sobre o descumprimento da convivência, o porquê que é importante conviver. Né? Porque eu acho que as pessoas estão precisando de assunto de valor. Com certeza. Né? E a gente é real, é oficial aqui, né? Sem dúvida. Então, deixa suas redes sociais, Vi, para as pessoas seguirem. Meu Instagram é adv.Viviane Molina e meu YouTube é doutora, DRA, né? Viviane Molina. Nas redes sociais eu estou por ali, então vocês vão encontrar conteúdo de valores ali no meu Instagram também. E é muito importante. E são conteúdos gratuitos. Sociais. Totalmente. Informação de poder e informação correta. Sem dúvida. Não é puxando por um lado, nem para o outro. É trazendo o dia a dia, do direito, da necessidade que vocês têm quando vão pleitear aí na justiça. Então, gente, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Sigam a doutora Viviane Molina nas redes sociais. E até a próxima com o nosso Pode Ser Família, que é um lugar preparado para vocês e para sua família. É isso aí.